Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson e estou aqui hoje para poder explicar para vocês um pouco sobre cálculo 1, principalmente a parte de cálculo 1 que se refere a limites, o conteúdo de limites. E eu espero que vocês saiam dessa aula entendendo tudo. Bem, nós vamos ver nessa videoaula um pouco sobre o conceito de limites, limites laterais e continuidade, além de a gente ouvir também um pouquinho das peculiaridades que os limites possuem e também vamos entender o que é que a gente deve fazer quando o limite dá errado. Iniciando com o conceito de limite, se for explicar de uma maneira bem resumida, limite é quando algo fica muito próximo, quando você está chegando muito próximo de algo, mas ainda não é esse valor. Agora, se a gente pegar um conceito assim mais fundamentado assim de limites, o que é que a gente entende de limites? O limite de uma função é o modo como uma determinada função se comporta quando um valor dessa função tende a um determinado número. Ele quer se transformar em um número. E é justamente isso que a gente faz. A gente tenta procurar entender qual é o comportamento dessa função quando ela tende a um determinado número. Por exemplo, vamos tentar analisar o que acontece na função f de x igual a x mais 3 quando x se aproxima de 2. Qual será o valor da função? O que é que a gente faz? A gente vai pegar alguns números maiores do que 2, números menores do que 2, e a gente vai ver o que acontece com o meu y quando esses números tendem a ficar mais próximos de 2. Por exemplo, vamos começar com 3. Se eu substituir a função x pelo 3, eu vou ver que o meu y vai resultar em 6. Já se eu tentar substituir por 2,5, o meu y vai ficar igual a 5,5. Se eu substituir por 2,1, vai ficar igual a 5,1. Se eu substituir por 2,01, ele já vai ficar igual a 5,01. E se fossem números menores que 2, Jefferson? Vamos ver aqui. Se eu substituísse o x por 1, ia dar igual a 4. Se eu substituir por 1,5, vai dar igual a 4,5. Se eu substituir por 1,9, vai dar igual a 4,9. Se eu substituir por 1,99, vai dar igual a 4,99. Ou seja, assim como se eu pegar a minha função e substituir logo por 2, que vai dar igual a 5, a gente percebe que conforme os números, o x vai se aproximando de 2, os valores de y tendem a ficar mais próximos de 5. Como você vê aqui, ó, vai chegando mais próximo de 5. Então, isso é o limite. Basicamente, a gente vai fazer isso, a gente vai tentar procurar entender esse comportamento das funções. Qual o valor que uma função assume quando ela está querendo chegar muito próximo de um determinado valor de x. Aí a gente entra no modo como a gente descreve esse limite, onde a gente utiliza limite de x mais 3 tendendo a x, com x tendendo a 2. Limite de x mais 3 com x tendendo a 2. E, como a gente viu, esse limite vai ser igual a 5, porque quando x está tendendo a 2, e o limite ele tende a querer assumir o valor 5. Vamos pegar um outro exemplo mais prático. Se eu pegar limite de 2x ao cubo mais 3 com x tendendo a menos 1, o que eu tenho que fazer? Simplesmente substituir o x por menos 1. No caso aqui, menos 1 ao cubo vai dar igual a menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar igual a menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar igual a menos 1. Ou seja, o limite de 2x ao cubo mais 3 com x tendendo a menos 1 dá igual a menos 1. Em outras palavras, quando na função 2x ao cubo mais 3, o meu x ele está querendo ficar mais próximo ao valor menos 1, o meu y se torna também menos 1. Ele também quer chegar mais próximo de menos 1. Agora, entrando no conceito de limites laterais, os limites laterais vão ser justamente essa proximidade que que os valores vão ter chegando perto daquele de x. Por exemplo, quando a gente utilizou o exemplo do 2, a gente foi tentando chegar mais próximo do 2, tanto com números maiores que ele, como com números menores que eles. Esses são os que nós chamamos de limites laterais. É quando a gente calcula essa proximidade, o valor que y
O valor que y assume quando esse x ele está tentando assumir o 2, ou está tentando assumir um valor, que no caso naquele exemplo foi o 2, ou com valores maiores do que ele, ou com valores menores. E aí a gente diz o quê? A gente diz que certo valor está tendendo pela direita quando ele está assumindo valores muito próximos, só que pelo lado direito do número. E dizemos que certo valor está tendendo pela esquerda quando ele está assumindo valores muito próximos pelo lado esquerdo. Jefferson, peraí, como assim lado esquerdo e lado direito? Os números têm lado? A gente se baseia, pessoal, pela reta numérica. Por exemplo, vamos usar o zero para poder exemplificar isso daqui. Se você pegar a reta numérica, você sabe que desse lado aqui, do lado direito do zero, a gente vai ter os números positivos, os números maiores que ele. E aqui desse lado, nós vamos ter os números negativos, os números menores que eles. Quando eu digo que x está tendendo a zero pela direita, é porque os valores que zero está assumindo estão vindo por aqui, ó, são positivos e estão vindo pela direita, estão cada vez ficando menores, mas ainda assim são maiores que zero. E quando eu digo que um certo valor está tendendo a zero pela esquerda, eu quero dizer o quê? Que esses valores, primeiro, ele está assumindo valores negativos, que esses valores negativos, eles estão aumentando conforme vai passando, conforme x vai assumindo os valores mais próximos de zero, sendo que sempre vai ser menor que zero, por ser negativo. Como você vê, desse modo, se eu falo que ele tende a zero pela direita, eu quero dizer que são apenas valores à direita de zero, como 3, 2, 1, 0,5, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 e assim vai. Conforme ele vai se aproximando cada vez, o espaço entre o zero e esse número fica menor, é que a gente vai vendo o quão próximo ele vai chegando do meu limite. Mas ele nunca chega a zero. Isso é o conceito de limite lateral. Ele nunca vai chegar no seu valor. Ele só vai ficando cada vez mais próximo de zero, mas nunca zero. Já pelo lado esquerdo, a gente diz que ele tende a zero pela esquerda quando ele assume valores apenas à esquerda de zero, ou seja, valores negativos, como menos 3, menos 2, menos 1, menos 0,5, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, e assim vai. Como eu falei, cada vez ele vai se aproximando ainda mais de zero, assumindo valores negativos ainda maior. Lembrando que menos 1 é maior que 2, assim como 0,00001 é maior que menos 3, porque eles estão mais próximos que zero, eles estão subindo. Só que eles nunca vão chegar a zero, nunca vão ultrapassar nem chegar a zero. Só vão ficando cada vez mais próximos. E aí, para facilitar esses nossos cálculos, quando a gente vai fazer isso numa prova, isso numa questão, a gente não vai calcular exatamente todos esses valores aqui, todos os valores de y, quando ele for assumindo esses valores aqui. A gente vai utilizar o que nós chamamos realmente de limites laterais, onde a gente utiliza esses símbolos aqui que vocês estão vendo, o mais e o menos. Quando eu tenho um número e eu possuo como expoente o mais, quer dizer que a gente quer dizer, tendo esse mais, que ele está tendendo com valores para a direita. E quando eu tenho um número onde o meu expoente é um menos, isso, acredite, não é um menos um. É porque a gente está querendo dizer que ele está tendendo a valores pela esquerda. Isso no limite, gente, para deixar bem claro. Por exemplo, se eu disser zero pela direita é o mesmo que zero elevado a mais. Se eu disser zero pela esquerda é o mesmo que zero elevado a menos. Assim como você pode utilizar com qualquer outro valor. Se eu pegar 2 pela direita, 2 elevado a mais. 2 pela esquerda, 2 elevado a menos. Menos 3 pela direita, menos 3 elevado a mais. Menos 3 pela esquerda, menos 3 elevado a menos. Sempre pode ser qualquer número, não é obrigatório ser zero, mas que você sempre vai conservar esse conceito. Lado direito, valores maiores que esse número. Lado esquerdo, valores menores que esse número. Agora, partimos para as peculiaridades dos limites. A primeira peculiaridade é o infinito. Além das noções de continuidade, até mesmo de lateral, que daqui a pouco nós vamos ver mais aprofundado um pouquinho a parte de continuidade, existe aquilo que nós chamamos nos limites de infinito. Nós dizemos que um determinado limite tende a infinito, um determinado valor
tende a infinito, quando esse valor ele está chegando, ele está assumindo valores muito grandes de maneira muito rápida. Por exemplo, funções exponenciais. São funções que geralmente a gente vai encontrar elas tendendo ao infinito, porque são funções que não acabam e elas crescem muito rápido. Conforme x vai aumentando, ele tende a subir numa velocidade muito grande. A gente diz que está tendendo ao infinito. E, assim como nas retas numéricas, esses valores do infinito, eles podem ser positivos ou negativos. Quando eu digo, por exemplo, que x tende a infinito, a mais infinito, eu quero dizer o quê? Que x está assumindo cada vez mais valores, só que positivos, valores positivos, ainda mais altos. E quando eu digo que x está tendendo a menos infinito, eu quero dizer que os valores de x estão cada vez mais ficando menores, sendo que negativos. Aí a gente entra nas relações que esses mais infinito e esse menos infinito vai possuir com um zero pela direita e o zero pela esquerda. Muitas das vezes, nas nossas questões de cálculo 1, a gente vai se debater com algumas dessas situações, onde eu vou ter 1 dividido por mais infinito, ou então 1 dividido por menos infinito, 1 dividido por zero pela esquerda, ou 1 dividido por zero pela direita. Quando acontecem essas situações aqui, a gente tem uma maneira própria de dividir esses números. Quando eu tenho 1 dividido por mais infinito, sempre esse valor vai dar igual a zero pela direita. Ah, Jefferson, vai ser só com 1? Não, vai ser com qualquer número inteiro. Pode ser 2 dividido por mais infinito, 3 dividido por mais infinito, pode ser 1000 dividido por mais infinito. Ainda assim, vai ser zero pela direita. Por quê? Se você pega um número e divide ele por um número muito grande, você vai obter um número muito pequeno. Por exemplo, pegue 1 e divida por 1000. Você vai obter 0,0001. Não, 0,001. Ou seja, é um número muito pequeno mesmo. E se você for aumentando esse 1000 para 1 milhão, 1 bilhão, enfim, vai ficando cada vez menor, só que sempre maior que zero. Já se eu pegar, por exemplo, 1 dividido por menos infinito, eu vou ter o contrário, vai ser zero pela esquerda. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, 1 dividido por menos 1000, vai dar igual a menos 0,001. Se eu pegar menos 1 milhão, menos 1 bilhão, enfim, sempre vai ficar um número negativo, só que ainda menor que zero. E, no, e quando for Jefferson, e quando for a situação contrária? Quando o meu 1 estiver sendo dividido por zero pela direita. Aí vai ser justamente o inverso. No lugar de você colocar o zero pela direita, você colocaria mais infinito. Se você pega um número grande, um número inteiro, e divide por um número muito pequeno, a tendência é você ter um número muito grande. É o inverso do que eu fiz com o 1 dividido por 1000. Se eu pegar 1 dividido por 0,001, eu vou ter igual a 1000. E é esse o sentido dessa divisão. Assim como se eu pegar 1 dividido por 0 pela esquerda, vai dar igual a menos infinito. E sempre vai ser desse jeito. Não importa o número inteiro que você colocar aqui, sempre quando for dividindo por esses valores, eles vão dar esses valores aqui. É uma regra. Vamos resolver agora esse exemplo aqui para poder a gente exercitar esses conceitos um pouco melhor. Limite de 2 dividido por x menos 2, com x tendendo a 2 pela esquerda. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou substituir por 2 tendendo à esquerda. Aí vai ficar 2 dividido por 2 tendendo à esquerda menos 2. Quanto é 2 tendendo à esquerda menos 2, Jefferson? É só você pensar. Eu tenho um número menor que 2. Eu tenho um número muito próximo que 2, só que menor que 2. Se eu tirar 2, por ele ser menor, então ele vai ficar menor que 0. Porque quando você pega 2 menos 2, dá igual a 0. Só que você não tem 2, você tem um número menor que 2. Então, o que é que vai acontecer? Quando você subtrai o seu valor que está tendendo pela esquerda pelo valor que ele está tendendo, pelo valor que ele está tendendo, você vai simplesmente repetir a tendência pela esquerda e vai colocar um zero. Por quê? Porque se eu subtrair, eu vou ter um número menor que zero, só que muito próximo que zero. Aí a gente chega naquele ponto. 2 dividido por zero pela esquerda. Eu tenho aqui um número inteiro dividido por um limite lateral.
quer dizer, eu tenho aqui um número inteiro dividido por zero pela esquerda, uma tendência à esquerda. O que é que eu faço? Repito, menos, e coloco o infinito. Ou seja, limite de 2 dividido por x menos 2, com x tendendo a 2 pela esquerda, é igual a menos infinito. Vamos para esse outro exemplo aqui. Se eu tenho o mesmo valor, só que com zero tendendo a... Só que no lugar de x tender a 2 pela esquerda, ele vai tender a zero pela esquerda. Se eu trocar aqui os valores aqui, eu vou obter o quê? Eu vou pegar zero pela esquerda menos 2, vai ser o mesmo que quê? É o mesmo que eu somar. Os valores de zero, eles são menores que 2. Se eles são menores, quer dizer, os valores de zero, eles são todos negativos. Se eu estou somando com menos 2, então eles vão somar realmente. Eu vou repetir o menos, vou repetir o 2, e no caso, como é um número um pouquinho menor que 2, esse valor vai se agregar a esse menos 2, ficando também tendendo pela esquerda. É muito simples, gente. É só você fazer esses pequenos raciocínios. Ou seja, zero pela esquerda, menos 2, é igual a menos 2, e você acrescenta o tendendo pela esquerda. A gente pega aqui embaixo nós temos um x. X é igual a zero tendendo pela esquerda. Opa, Jefferson, e agora? Eu tenho um número inteiro? Tem, é um número inteiro aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar. Vamos pensar. A primeira coisa que a gente vai ter que pensar aqui é no sinal. Se ele vai ser mais ou menos infinito. Por quê? Se você for olhar aqui, o normal era para poder ele dar menos infinito. Você já diria, como é zero pela esquerda, vai dar menos infinito. Só que tem um porém. Se você for pensar, aqui nós temos um menos 2. E como a gente já viu, zero tendendo pela esquerda assume os valores negativos. Aí se eu te perguntar, se você divide um número negativo por um negativo, ele dá negativo ou positivo? Dá positivo. Então não vai ser menos infinito, vai ser mais infinito. Sempre você vai olhar para o sinal. Se o sinal for positivo, ok, não tem nenhum problema, você já pode seguir com aquela regra direto. Agora, se for negativo, você vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção para poder conseguir resolver de maneira correta. Agora, vamos para a última parte vamos para a penúltima parte sobre continuidade. O que é continuidade, Gerson? É algo que continua. Brincadeiras à parte, gente. A continuidade, ela é meio que uma condição. Para um limite existir, ele tem que satisfazer duas condiçõezinhas. A condição principal é que f de x desse seu limite, ele exista, e que a principal, mais ainda, seria que seus limites laterais sejam iguais. A gente diz que um limite ele possui continuidade quando f de x dele é igual aos seus limites laterais. E os seus limites laterais também são iguais. Por exemplo, quando eu digo que seus limites são iguais, seus limites laterais são iguais, eu quero dizer o quê? Que quando eu pegar limite de uma certa função com x tendendo a pela esquerda, ele vai ser igual ao limite de x tendendo a pela direita. No caso, deixa eu pegar esse exemplo aqui. Limite de x mais 2 com x tendendo a 2. Se eu fazer esse valor aqui normal, eu vou ter aqui 2 mais 2 é igual a 4. Beleza, mas eu não quero saber isso daqui. Eu quero saber os seus limites laterais. Então, vamos olhar aqui. Se o x estiver tendendo a 2 pela esquerda, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 pela esquerda mais 2, que vai dar igual a 2 mais 2, 4, como eu tenho aqui tendendo pela esquerda. Eu repito, tendendo pela esquerda. E se o x estiver tendendo a 2 pela direita? 2 mais 2, 4. No caso aqui está tendendo pela direita, você repete. Opa, agora perceba. A gente consegue ver aqui que conforme o x ele vai aumentando, né, vai chegando próximo de 2 pela esquerda, ele vai tentando assumir o valor de 4, né, pela esquerda. E aí, quando ele chega em 2, que no caso, no conceito, a gente não chegaria, ele vai realmente chegar a 4, porque f de x existe. Agora, quando ele passa de 2, aí esse valor ele tende também a 4 pela direita. Então, a gente diz realmente que limite de x mais 2 com x tendendo a 2 é igual a limite de x mais 2 com x tendendo a 2 pela esquerda, que é igual a limite de x mais 2 com x tendendo a 2 pela direita.
Ou seja, no ponto 2, a gente possui uma continuidade, porque as regrinhas foram atendidas. Pronto. Aí você deve estar se perguntando, mas Jefferson, tem como aquelas regrinhas não serem satisfeitas? Sim, tem sim. Vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui você tem um sistema de funções, onde f de x é igual a x mais 1, se x for maior ou igual a 1. Ou seja, se x assumir valores, se x for igual a 1 ou assumir valores maior que 1, eu vou utilizar essa função. Agora, se x assumir valores menores do que 1, eu já vou usar essa outra aqui, x menos 1. Aí vamos calcular. No caso, o ponto em questão aqui vai ser 1, que a gente quer saber se possui continuidade. A gente sabe que se a gente trocar f de x por 1, o resultado dá igual a 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. Beleza, mas os limites laterais, será que dão certo? Aí a gente vai substituir o x pelas tendências pela esquerda e pela direita de 1. Se eu pegar e trocar o x por 1 tendendo à esquerda, eu vou obter 0 tendendo à esquerda. Por quê? Porque eu tenho 1 tendendo pela esquerda menos 1. Se eu subtrair aqui, você já sabe que 1 menos 1 vai dar igual a 0. Só que como eu tenho tendendo pela esquerda aqui, eu repito ele. 0 pela esquerda. E se eu substituir o x por 1 tendendo à direita, eu vou fazer 1 mais 1 vai dar igual a 2. Como aqui é um número um pouco maior que 2, eu só repito a tendência pela direita. O que é que a gente percebe? Quando o meu x ele tende a 1 pela esquerda, ele é igual a 0 pela esquerda. Mas quando ele já passa para 1, ou então ele tende a 1 pela direita, ele pula para 2. Ele nem passa pelo número 1 em si. O que é que aconteceu? Nós dizemos, então, que no ponto 1 há um ponto de descontinuidade. Por quê? Porque quando a função ela chegar em 1, ela pula para um outro valor. É como se a função ficasse quebrada nesse ponto, porque ela não vai conseguir assumir esses valores em y, não importa o valor que você vai pegar. Porque assim que ela chegar em 1, ela pula quando ela estiver tendendo a valor a 0, quando o x estiver tendendo a 1 pela esquerda, ele vai sempre continuar sendo 0 pela esquerda. Mas a partir do momento que ele assumir 1, ele pula para 2. Ele nunca vai assumir 0 e também nunca vai assumir nenhum número entre 0 e 2. Vai ser sempre igual a 2 ou então maior que 2. É nesses casos em que a gente diz que há um caso de descontinuidade, um ponto de descontinuidade. E aí, entra uma coisinha que é a raiva de muitas pessoas em cálculo 1. O que acontece quando o limite dá errado? Ah, gente, é muito simples. Você chora. Gente, você chora. Por quê? O que acontece? Muitas das vezes, a gente vai calcular um limite e eles dão um valor que a gente não consegue encontrar. Quer um exemplo mais prático? Vamos pegar limite de x ao quadrado mais 4 dividido por x menos 2, com x tendendo a 2. Você vai ver aqui que a gente possui a diferença de dois quadrados. O que isso quer dizer, Jefferson? Na diferença de dois quadrados, a gente tem o quê? Um primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Isso daqui, meus caros, é um produto notável, não? Se a gente desenvolver esse produto notável, como é que fica? Fica x mais 2 vezes x menos 2. Aí, se você perceber, aqui embaixo você tem x menos 2. Então, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente cortar com x mais 2 aqui, com x menos 2 aqui em cima. Tendo cortado eles, o que vai lhe sobrar? Limite de x mais 2 com x tendendo a 2. Ah, agora sim eu consigo calcular o meu limite. Se eu substituir, 2 mais 2 é igual a 4. Logo, o que a gente consegue tirar? Limite de x ao quadrado mais 4 dividido por x menos 4, menos 2, com x tendendo a 2, é igual a 4. Então, é basicamente isso que vocês vão ter que fazer na maioria das questões de limites. É fazer um produto notável, é fazer uma divisão por monômios, é fazer uma divisão por polinômios, é fazer uma evidência para poder conseguir cancelar o número que está aqui embaixo com o número que está aqui em cima, com algum número que está aqui em cima, ou então fazer com que não dê mais zero aqui na parte de baixo. O seu trabalho é esse, é você acabar com a indeterminação. E aí você escolhe a maneira como você vai fazer. Aqui nós poderíamos fazer divisão por polinômios. Só que é mais fácil você já usar o produto notável, porque você já consegue identificar ali de cara que tem um produto notável aqui. E aí nós vamos tendo casos por casos. É isso, pessoal.
esse foi o nosso primeiro vídeo de Cálculo 1, falando sobre conteúdo de limites. Espero que vocês tenham entendido, espero também que tenha clareado a mente de vocês sobre os conteúdos que vocês vão ver em limites. E eu espero vocês no próximo vídeo de Cálculo 1, falando sobre derivadas. Até mais, pessoal!